Olá, queridos irmãos e irmãs. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo no seu coração pediu socorro. Algo dentro da sua casa precisa urgentemente da presença de Deus. Talvez você esteja sentindo que a paz tem sido roubada pouco a pouco, que o ambiente da sua casa se tornou pesado, confuso, tenso, e mesmo sem conseguir explicar, você sabe que alguma coisa espiritual está agindo. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos declarar guerra ao mal. Hoje, vamos levantar um escudo sobre a sua casa. O escudo do preciosíssimo sangue de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Súplica Sagrada. Aqui não rezamos por costume, rezamos por milagres. Aqui oramos com alma, com urgência, com verdade. E se esta é a sua primeira vez conosco, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para receber as próximas orações. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa proteger sua casa. Porque o sangue de Cristo não falha. Quando ele é invocado, portas se abrem, demônios recuam, cadeias invisíveis se rompem e o lar volta a ser lugar de refúgio. Hoje, colocaremos sua casa inteira debaixo da proteção do sangue de Jesus. Os quartos, a cozinha, a sala, o portão, o quintal, a entrada e até mesmo o teto. Nenhum espírito de perturbação, de discórdia, de medo ou de escassez poderá permanecer onde o sangue santo de Cristo for clamado. Nenhuma praga vai resistir, nenhuma maldição vai permanecer. E antes de continuar, escreva nos comentários com toda a autoridade espiritual. Sangue de Cristo, entra agora na minha casa e expulsa todo o mal. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, hoje eu coloco cada centímetro da minha casa sob a cobertura do teu sangue. Eu suplico, com toda a minha alma, que o teu sangue santo lave as portas, as janelas, os batentes, as paredes, os pisos, cada entrada visível e cada brecha invisível, por onde o mal possa ter tentado entrar. Se há alguma porta aberta no mundo espiritual que eu, por ignorância ou fragilidade, deixei escancarada, que o teu preciosíssimo sangue venha agora selar e purificar completamente. Que nenhum espírito de confusão, de divisão, de enfermidade, de tristeza ou de miséria tenha autoridade para permanecer neste lar. Pois este lugar pertence ao Senhor. Esta casa tem dono, e o dono é Jesus. Sangue de Cristo, cobre cada cômodo com a tua luz. Vai agora no coração da sala e transforma o ambiente. Que não haja ali mais espaço para contendas, discussões, mágoas ou acusações. Que os encontros que antes terminavam em brigas sejam restaurados com reconciliação. Se algum espírito de desunião tem se escondido entre os móveis, que agora ele caia por terra. Precioso sangue de Cristo, passa por cada canto da casa, e onde houver escuridão, que a tua luz resplandeça com força. Senhor, se alguém passou por aqui e deixou palavras malditas, fofocas, críticas ou inveja, eu clamo, lava com teu sangue santo. Cancela toda a maldição lançada contra este lar. Anula toda palavra de destruição. Eu declaro que só o que vier do alto, só o que vier de Deus, pode permanecer aqui. Nenhuma seta do inimigo prosperará. Nenhuma trama oculta vai resistir ao poder do teu sangue, Jesus. Se alguém que entrou nesta casa veio com más intenções, trazendo consigo espíritos de perturbação, amarrações espirituais, desejos ocultos de destruição, que o teu sangue agora limpe toda contaminação espiritual. Visita, Senhor, os quartos desta casa. Vai com teu preciosíssimo sangue sobre a cama de cada pessoa. Remove toda a opressão que tenha sido sentida durante a noite. Se houve insônia, pesadelos, angústia noturna, perturbações espirituais, sentimentos de medo ou solidão, que agora tudo seja quebrado. Onde houve gritos na madrugada, silêncio doloroso,
ou lágrimas escondidas, que o sangue de Cristo traga consolo e descanso. Porque quando o teu sangue cobre, até o sono é restaurado, e o espírito encontra paz. Nenhuma força das trevas pode atravessar uma casa selada pelo sangue santo de Jesus. Pai, eu apresento agora os alicerces desta casa. Se algum dia, antes mesmo de eu chegar aqui, este solo foi amaldiçoado, consagrado ao mal, usado em práticas ocultas, feitiçarias ou invocações espirituais, eu clamo com toda a fé. Liberta este lugar, Senhor. Purifica a estrutura com teu sangue santo. Que toda raiz de maldição seja arrancada agora. Que toda energia negativa, toda carga espiritual densa, seja expulsa com autoridade. Eu declaro que os alicerces desta casa estão, a partir de agora, firmados na rocha que é Cristo. Nenhuma tempestade derrubará este lar. Jesus passa pelo portão. Coloca um anjo teu de guarda. Que nenhum ladrão espiritual tenha acesso. Que nenhum espírito da morte, de acidente, de perda ou de tragédia consiga atravessar os limites deste território. Porque esta casa está marcada com o teu sangue. O sangue que cura, que liberta, que protege, que ressuscita o que estava morrendo. Que a entrada da minha casa seja como uma muralha, onde os planos do inimigo são frustrados antes mesmo de se formarem. Eu declaro que todos os que entrarem aqui com boas intenções serão abençoados, e todos os que tentarem tocar no que é sagrado, semeando o mal, verão o Senhor se levantar em defesa deste lar. Senhor, cobre agora a cozinha desta casa. Vai com teu sangue santo sobre os alimentos, sobre os armários, sobre a despensa. Que toda maldição de escassez, de dívidas, de portas fechadas, de atraso financeiro, caia por terra agora. Se houve palavras ditas nesta casa como "não temos mais", "a comida acabou", "estamos falidos", isso aqui é um peso. Que essas palavras sejam apagadas pelo sangue poderoso de Jesus e substituídas por declarações de fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio, Senhor, que a prosperidade começa no ambiente, e onde houver tua presença, haverá abundância. Que minha casa transborde em provisão, paz e fartura. Se alguém nesta casa está doente, mesmo que ainda não saiba, eu clamo que o teu sangue entre nas células, nos ossos, no sangue, na pele, nos órgãos. Que toda enfermidade espiritual, emocional ou física comece agora a ser desfeita. Se há doenças que vêm de gerações, se há diagnósticos que foram recebidos com desespero, se há dores que a medicina não explica, eu entrego tudo no poder do teu sangue, Senhor. Porque onde a ciência falha, o sangue santo de Cristo age. Onde não há mais recursos humanos, começa o milagre de Deus. Senhor, visita os banheiros desta casa, porque até os lugares esquecidos precisam da tua presença. Vai nas áreas de descarte, nas áreas onde algo precisa sair. Que tudo o que for impuro, espiritual ou emocional seja lançado fora. Que o teu sangue purifique até aquilo que parecia pequeno demais para ser notado. Porque não existe detalhe que o Senhor ignore. E se há algo escondido em algum cômodo, dentro de algum móvel, presente trazido com carga espiritual, objeto contaminado, que tudo seja revelado e removido em nome de Jesus. Pai, entra com teu sangue nos eletrônicos desta casa, nos celulares, nos televisores, nos computadores, nas redes. Que todo conteúdo maldito, toda influência destrutiva seja bloqueada. Que esta casa seja um território onde a luz prevalece. Que se antes as conversas eram tóxicas, que agora haja diálogo abençoado. Se antes o ambiente era pesado, que agora o ar se torne leve. Que se antes havia gritaria, silêncio hostil ou agressividade, que o sangue de Cristo traga mansidão e restauração. Sangue santo de Jesus transforma esta casa num altar. Que não seja apenas um teto,
mas um lugar onde o céu desce. Que cada vez que esta oração for ouvida, a atmosfera mude. Que pessoas que entrarem aqui sintam paz, até sem entender por quê. Porque não será um perfume, não será decoração, será a presença do Espírito Santo, selando esta casa como território sagrado. E se houver ainda alguma legalidade espiritual, algo que o inimigo tenta usar contra nós, que agora tudo seja desfeito, arrancado, queimado, destruído pelo poder do sangue santo e invencível de Cristo. Sangue precioso de Cristo, toca agora a minha família. Entra, Senhor, nos relacionamentos deste lar. Onde houver divisão, aproxima. Onde houver frieza, aquece. Onde houver distância, reconcilia. Se há palavras não ditas, mágoas escondidas, ressentimentos acumulados como espinhos invisíveis nos corações dos que vivem aqui, eu suplico. Lava tudo com teu sangue redentor. Restaura os vínculos quebrados, une os laços que o tempo e os conflitos tentaram desatar. Que o teu amor flua nesta casa como um rio constante, curando as rachaduras da alma, selando as feridas abertas, restaurando o que parecia perdido. Sangue santo de Jesus, passa sobre os filhos que habitam esta casa. Onde há rebeldia, planta obediência. Onde há angústia, planta alegria. Onde há desânimo, planta sonhos. Que toda seta lançada contra eles, seja na escola, nas amizades ou no silêncio das redes sociais, perca agora sua força. Nenhuma palavra de maldição, nenhum apelido ofensivo, nenhuma acusação do inferno terá poder sobre eles. Que sejam revestidos por ti, Senhor, protegidos em mente, corpo e espírito. Que cresçam saudáveis, com propósitos claros, guiados pela tua luz. Que encontrem refúgio neste lar, não medo. Que se sintam seguros, não pressionados. Que saibam que tem aqui um lugar de acolhimento e não de julgamento. Senhor, toca também os casais que vivem sob este teto. Se há marido e mulher nesta casa, cobre com teu sangue a aliança entre eles. Restaura o diálogo, remove o peso do orgulho, arranca as influências externas que causam distância e frieza. Se houve traições, mentiras ou omissões, traz à luz para que a cura aconteça. Onde o amor foi ferido, que o teu amor reconstrua. Se o coração de um já não enxerga mais o outro, que o teu sangue renove o olhar, transforme o afeto, reacenda a chama que se apagou. Pois tu és Deus de reconciliação, Deus de novos começos, Deus que faz reviver amores mortos. E se há alguém nesta casa que vive sozinho, que sente a ausência de quem partiu, de quem se foi, ou de quem não quis ficar, eu te suplico. Cobre esse coração com teu sangue de consolo. Toca a solidão, transforma a ausência em presença tua. Que não falte companhia espiritual. Que as lágrimas derramadas em silêncio sejam enxugadas pelo teu espírito. Que o vazio do quarto não ecoe solidão, mas seja preenchido com paz. Pois onde o sangue de Cristo está, a ausência se torna plenitude. A dor se transforma em esperança, e o medo dá lugar à fé. Senhor Jesus, cobre agora a vizinhança ao redor desta casa. Vai com teu sangue pelos muros, pelos limites, pelas calçadas. Que nenhum espírito de inveja, de vigilância maliciosa, de contenda entre vizinhos tenha espaço para agir. Se houver pessoas que se levantaram contra este lar, se palavras venenosas foram lançadas do lado de fora para dentro, que sejam neutralizadas agora. Que toda fofoca perca a força, que toda crítica maldosa seja silenciada. Que quem tentar ferir, tropece na tua justiça. Pois esta casa está debaixo da tua promessa, e ninguém toca no que é teu impunemente. Precioso sangue de Cristo, cobre agora as finanças desta casa. Toca no trabalho de cada pessoa que aqui vive. Toca nos projetos, nas ideias, nas sementes que foram plantadas.
Onde há atraso, que venha a aceleração. Onde há bloqueio, que se abra o caminho. Onde há dívida, que venha a provisão. Nenhum espírito de miséria vai encontrar morada aqui, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. E onde há fidelidade, o céu responde com generosidade. Que esta casa nunca mais experimente escassez. Que os recursos sejam multiplicados. Que haja pão na mesa, dignidade no trabalho e sabedoria na administração. Senhor, eu te clamo. Guarda os sonhos que nasceram dentro desta casa. Aqueles que foram desenhados em cadernos, escritos em orações, falados em conversas de madrugada. Não permitas que se percam pelo cansaço ou pela incredulidade. Se algum sonho foi sepultado porque alguém desacreditou, que hoje ele ressuscite. Se um projeto foi abandonado por medo, que hoje ele volte com coragem. Porque o sangue de Cristo não só protege o que temos, mas ressuscita o que perdemos. E se, por acaso, algum espírito maligno tentou se instalar nesta casa, se houve presença de rituais, visitas que trouxeram cargas espirituais, objetos consagrados ao mal, se o ambiente está carregado e pesado, que agora o teu sangue venha como fogo e queime tudo o que não vem de ti. Que o mal não tenha onde se esconder. Que nenhuma brecha permaneça aberta. Que toda porta seja fechada com autoridade, selada com o teu nome. Que cada canto da casa seja lavado pelo teu sangue redentor. E que nenhum espírito opressor consiga mais permanecer. Jesus, entra nas conversas que acontecem dentro deste lar. Que sejam palavras de vida e não de morte. Que os diálogos não sejam de acusações, mas de perdão. Que o ambiente seja regado de bênçãos. Que os lares que se transformaram em campos de batalha voltem a ser jardins de paz. Que o Espírito Santo habite nesta casa de forma constante. Que o mal, ao olhar para esta morada, não encontre brechas nem acesso. Que esta casa seja uma fortaleza espiritual, um altar permanente de louvor. Sangue de Cristo, eu clamo por libertação. Se alguém nesta casa está preso em vícios, em pensamentos destrutivos, em ciclos repetitivos que o afastam da luz, liberta agora. Que nenhum vício permaneça onde o teu sangue toca. Nenhuma compulsão, nenhuma cadeia emocional, nenhum comportamento que machuca seja mantido. Que tudo seja arrancado pela raiz. Que a transformação comece dentro e que a mudança seja visível por todos que vierem aqui. Que esta casa testemunhe milagres. Que esta casa fale da tua glória. Que esta casa seja sinal de que tu és Deus vivo e atuante. Precioso sangue de Jesus, cobre os sonhos, as decisões, os planos futuros de quem mora aqui. Que nenhuma decisão seja feita por impulso ou desespero. Que toda escolha seja conduzida pela tua voz. Que o sangue de Cristo silencie o caos e traga discernimento. Que a mente de cada um seja purificada. Que a ansiedade perca força. Que o medo seja vencido. E que, a cada passo dado, seja sentido o teu cuidado, a tua provisão, a tua presença real e constante. Senhor, faz desta casa um ponto de luz na vizinhança. Que ela seja conhecida como casa de paz. Que as pessoas ao redor saibam que aqui mora alguém que clama, que acredita, que confia. Que a tua luz transborde pelas janelas. Que tua presença seja sentida mesmo antes de cruzarem o portão. Que os que entrarem saiam diferentes. Que sintam leveza, sintam cura, sintam libertação. Preciosíssimo sangue de Cristo, entra agora nas intenções que cercam esta casa. Sonda os pensamentos dos que aqui vivem e também daqueles que por ela passam. Se houver alguém planejando o mal contra este lar, seja por inveja, manipulação, cobiça ou vingança, que seja desmascarado e paralisado. Que o teu sangue poderoso seja como uma muralha de fogo ao redor de cada parede, impedindo que qualquer espírito de destruição
discórdia ou ruína prospere. Porque onde o precioso sangue de Cristo é invocado, o mal recua, as trevas se dissipam e toda a estratégia do inferno é desfeita. Sangue santo do Senhor cobre cada chave desta casa. Se há portas que precisam ser abertas, portas de cura, portas de reconciliação, portas de oportunidades, que se abram pelo poder do teu sangue. E se há portas que precisam ser fechadas, porque escondem influências malignas, amizades destrutivas, ciclos de dor ou repetições espirituais, que sejam seladas agora, com o teu sangue redentor. Que o inimigo não tenha mais permissão para circular livremente neste lar. Que tudo o que for sombra seja expulso pela luz que brota do sangue sagrado do Cordeiro de Deus. Ó sangue santo de Jesus, cobre os álbuns de família, as fotografias, as lembranças, as memórias que carregam feridas profundas. Toca nos retratos mentais dos que vivem aqui. Se há lembranças que ainda doem, se há cenas que atormentam, se há passado não resolvido que ainda contamina o presente, eu te peço, mergulha cada uma dessas dores no teu preciosíssimo sangue. Que a libertação venha na alma, que os traumas antigos sejam curados, que os fantasmas da dor desapareçam. Porque o teu sangue tem poder para limpar até aquilo que nem sabíamos que ainda carregávamos. Sangue poderoso de Cristo, visita agora os sonhos noturnos de quem mora neste lar. Que nenhuma influência do oculto, nenhum espírito que age na calada da noite, tenha autoridade sobre os que aqui repousam. Que a hora de dormir seja tempo de paz e não de opressão. Que cada travesseiro seja selado com o teu sangue santo. Que os sonhos sejam proféticos, restauradores, cheios da tua presença. E que toda tentativa de ataque espiritual durante a noite seja anulada. Eu declaro que os anjos do Senhor farão vigília sobre esta casa, enquanto todos dormem, e que nenhuma obra de feitiçaria, bruxaria, despacho ou palavra lançada prosperará. Senhor Jesus, mergulha esta casa inteira no teu precioso sangue. Que a água que sai das torneiras seja abençoada. Que o alimento que aqui entra seja purificado. Que os passos de quem entra e sai sejam guiados pelo teu Espírito. Se há pessoas que pisaram aqui com intenções impuras, com inveja no coração, com palavras envenenadas, que tudo seja cancelado agora. Que cada rastro maligno desapareça. Que cada canto contaminado seja purificado pelo sangue redentor de Cristo. E que nenhuma lembrança espiritual negativa tenha mais domínio sobre este espaço. Sangue preciosíssimo de Jesus cobre também os contratos, os documentos, as contas, os papéis que dizem respeito a este lar. Onde houver processos, pendências, dívidas, causas injustas ou decisões judiciais envolvendo esta casa ou seus moradores, que a tua justiça prevaleça. Que os documentos sejam abençoados. Que os papéis que esperam resposta recebam carimbo de vitória. Que os e-mails sejam favoráveis. Que as conversas de bastidores sejam conduzidas pelo céu. Porque o teu sangue não conhece derrota. Onde ele é invocado, a verdade triunfa. O justo é exaltado e o impossível se transforma em testemunho. Senhor, cobre com teu sangue poderoso os aparelhos eletrônicos e digitais que conectam esta casa ao mundo. Que cada televisão, celular, tablet e computador seja purificado. Que nenhum conteúdo imoral, violento ou espiritualmente destrutivo encontre espaço neste lar. Que esta casa tenha discernimento sobre o que entra pelas telas. Que a família aqui reunida saiba rejeitar o que destrói e escolher o que edifica. Que o sangue de Cristo toque nas escolhas invisíveis, naquilo que se consome em segredo, nos acessos ocultos. Que a santidade habite aqui também através dos olhos. Sangue santo, cobre os sons desta casa. Que as palavras ditas dentro destas paredes
sejam palavras que constroem, curam, abraçam, restauram. Que os gritos cessem, que os insultos desapareçam, que as acusações se calem, que o silêncio que antes era pesado se torne repouso, que a música que tocar neste ambiente seja consagrada a Ti, que até o som do vento nas janelas anuncie paz, e que tudo o que sai da boca dos moradores desta casa seja regado pelo Teu Espírito, que cada conversa se torne um terreno fértil, onde o Senhor planta esperança e colhe comunhão. Ó sangue sagrado de Jesus, cobre agora o que não se vê. Os pensamentos, as intenções, as tensões escondidas por trás de um tudo bem. Toca onde ninguém enxerga. Vai até os sentimentos engavetados, os planos abandonados, os sorrisos forçados. Se há alguém nesta casa carregando um peso enorme sem dividir com ninguém, que seja agora abraçado pelo Teu amor. Que o Teu sangue entre nos vazios do coração. Que não haja mais lugar para desespero, nem para frieza, nem para desistência. Que o Teu sangue aqueça, fortaleça, devolva a vontade de viver. Senhor, eu Te peço com toda a fé. Se há algum pacto antigo, alguma herança espiritual maldita, alguma palavra dita por antepassados contra esta família ou contra este lar, que seja quebrada agora. Que todo laço com o oculto, mesmo que feito há gerações, seja desfeito. Que toda maldição hereditária seja anulada pelo sangue invencível de Cristo. Que toda raiz de maldição que ainda contamina esta casa seja arrancada. Que cada palavra de derrota lançada no passado perca seu efeito. E que em seu lugar brote uma nova história, com bênçãos, com vida, com liberdade. Precioso sangue de Jesus, entra nos sentimentos que habitam aqui. Que o medo não tenha vez, que a culpa seja lavada, que a vergonha seja curada, que a raiva seja transformada, que o desânimo seja substituído por ânimo dobrado, que a tristeza seja vencida pela alegria do Senhor, que as emoções dos moradores desta casa passem a ser governadas não por traumas, não por circunstâncias, mas pela presença viva do Espírito Santo que agora habita aqui. Ó sangue de Cristo, sangue santo, sangue puro, sangue forte, cobre esta casa por completo, como se uma chuva espiritual caísse sobre este lar, molhando cada telha, cada parede, cada degrau, cada centímetro. Que tudo seja consagrado ao Senhor. Que tudo o que for velho, pesado, carregado, seja levado embora. E que tudo o que for novo, puro, restaurador, entre pela porta e permaneça. Que este lar se torne um santuário de milagres, um refúgio de fé, um ambiente onde até os vizinhos percebam. Ali mora alguém que ora, que crê, que carrega a presença de Deus. Sangue santo e poderoso de Jesus, agora eu te clamo para que este lar seja não apenas protegido, mas abençoado abundantemente. Que a tua bênção ultrapasse os limites do que é visível e comece a tocar cada detalhe invisível da rotina desta casa. Que as decisões tomadas entre essas paredes sejam sábias, inspiradas pelo céu, cobertas por discernimento e paz. Que o precioso sangue de Cristo cubra a mesa onde se fazem planos e que nenhuma armadilha do inimigo consiga desviar os sonhos plantados por Ti, Senhor. Que o alimento sobre a mesa nunca falte, que haja fartura, que os moradores desta casa sintam o sabor da provisão do alto, que o dinheiro nunca seja motivo de briga, humilhação ou medo. Pelo contrário, que os recursos venham com fluidez, honestidade e honra, que cada centavo recebido seja multiplicado sob a bênção do céu. E que nenhuma despesa, por maior que seja, consiga impedir aquilo que o Senhor determinou, pois o sangue redentor de Jesus cobre não apenas as necessidades, mas também os planos de crescimento, prosperidade e estabilidade. Precioso sangue de Cristo,
Visita agora os sonhos financeiros de cada pessoa que vive aqui. Se alguém está lutando com dívidas, com escassez, com atrasos, que tudo seja tocado pelo teu poder. Que as finanças desta casa sejam destravadas. Que o trabalho seja recompensado com justiça. Que os talentos aqui presentes encontrem portas abertas. Que ideias se transformem em projetos e projetos em frutos concretos. Que cada contrato assinado, cada venda feita, cada cliente recebido seja uma ponte para o cumprimento da promessa de provisão. Ó sangue precioso e imaculado, cobre os empreendedores desta casa. Aqueles que lutam com fé para manter seu negócio de pé, que enfrentam dias difíceis, que sustentam suas famílias com o suor do próprio esforço, que não têm garantia fixa de amanhã, mas mesmo assim seguem em frente com dignidade. Que o sangue santo de Jesus visite cada detalhe do empreendimento. Os produtos, os serviços, os atendimentos, a clientela, as estratégias. Que a bênção financeira que vem do céu encontre essa casa e faça brotar fartura em meio ao deserto. Senhor, se houver nesta casa alguém buscando um emprego, que o sangue do Cordeiro abra portas, que o currículo chegue onde precisa, que a resposta venha mais rápido do que se espera, que cada não recebido seja apenas preparação para o sim definitivo que o céu está preparando. Que o coração do empregador seja tocado, que haja favor, que os portões que antes estavam trancados sejam destrancados, que esta casa celebre o dia em que a resposta chegou e que este testemunho se transforme em esperança para muitos. Sangue sagrado e invencível de Cristo, cobre também os estudos dos que vivem aqui. Seja uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto voltando a estudar com sacrifício. Que haja sabedoria, foco, disciplina e capacitação divina. Que os ambientes de estudo desta casa sejam iluminados com tua presença. Que as provas sejam vencidas com clareza mental. Que todo bloqueio de aprendizado caia por terra. Que esta casa seja conhecida como lugar de mentes brilhantes, de pessoas que buscam crescer e melhorar não só para si, mas para a glória de Deus. Senhor, transforma esta casa num centro de reconciliação e paz. Que ninguém aqui carregue ódio por mais um dia. Que o sangue santo de Cristo desça agora sobre os sentimentos que causam divisão, a mágoa, o rancor, a falta de perdão. Que o orgulho seja vencido pelo amor. Que palavras de cura substituam as palavras feridas. Que até aqueles que estão afastados, irmãos, pais, filhos, amigos, sejam tocados e movidos a retomar laços rompidos. Que esta casa seja um lugar onde recomeços acontecem, onde o perdão circula livremente, onde o abraço é mais forte que qualquer desavença. Ó preciosíssimo sangue de Jesus, cobre também os animais desta casa, porque tudo o que respira e habita neste lar está sob teu domínio. Se há algum animalzinho doente, com dor, sem apetite, que receba cura. Que o ambiente seja purificado também das energias negativas que podem afetar até os seres que não falam, mas sentem. Que tudo esteja em harmonia, natureza, humanos, espírito e matéria. Que até o canto dos pássaros ao redor anuncie que este lar é morada de paz. Senhor, eu clamo para que esta casa seja terreno fértil para o teu agir. Que daqui surjam chamados, que vocações floresçam, que ministérios sejam despertados, que dons espirituais sejam liberados, que esta casa não seja conhecida apenas por paredes bonitas ou móveis confortáveis, mas por ser um lugar onde Deus fala, cura, transforma. Que cada visita feita aqui sinta algo diferente, não por decoração, mas pela tua presença viva. Que haja oração nesta casa, louvor, adoração. Que esta casa fale contigo em silêncio e que o Senhor responda em detalhes.
sangue santo e glorioso, cobre os idosos desta casa com honra. Que eles sejam cuidados com carinho, com paciência, com amor. Que nenhuma dor seja escondida, que nenhuma lágrima seja ignorada. Que o sangue do Cordeiro renove suas forças, acalme seus corações e prolongue seus dias. Que sejam respeitados e ouvidos. Que sua sabedoria seja luz para os mais jovens. Que seus últimos anos sejam cheios de paz, amor e presença divina. E cobre também, Senhor, os bebês, as crianças pequenas, os que ainda não entendem o mundo, mas já sentem os ambientes. Que eles sejam protegidos do medo, da opressão, da influência do mal. Que cresçam em um lar onde a fé seja vivida e não apenas falada. Onde eles aprendam desde cedo que o sangue de Cristo é escudo, que a oração é ponte, que o lar é lugar de refúgio e não de guerra. Ó sangue poderoso, que todo o mal seja expulso em definitivo. Que esta casa entre em um novo tempo. Tempo de bênçãos, de ordem, de paz, de prosperidade, de boas notícias. Que cada batida de porta anuncie algo bom. Que cada ligação traga respostas esperadas. Que cada passo dado pelos moradores desta casa os leve para mais perto dos planos de Deus. Sangue santíssimo de Jesus, agora eu te suplico, permanece sobre esta casa, que a tua proteção não seja apenas um escudo momentâneo, mas uma blindagem contínua, constante, inquebrável. Que os céus estejam abertos permanentemente sobre este lar. Que nenhum espírito de confusão, enfermidade, divisão, atraso, opressão ou ruína consiga retornar. Que esta casa seja cercada noite e dia pelos teus anjos, e que o inimigo, ao tentar se aproximar, seja imediatamente envergonhado e lançado fora pelo poder do teu preciosíssimo sangue. Ó sangue santo, passa novamente sobre cada porta. Que elas sejam seladas com autoridade. Que nenhuma brecha permaneça. Que as portas que foram abertas ao mal, consciente ou inconscientemente, sejam fechadas agora. Que tudo o que dava legalidade ao inimigo seja quebrado, cancelado, destruído. Que a tua cruz seja fincada sobre este lar. Que a tua luz seja como um farol permanente, queimando toda a escuridão que ousar se aproximar. Que os ventos da tempestade não sejam mais uma ameaça, mas oportunidade para o Senhor demonstrar o teu poder e tua fidelidade. Precioso sangue de Cristo, sela com teu nome o teto desta casa. Que nenhum espírito de desgraça, acidente, violência, roubo ou tragédia encontre acesso. Que os céus ao redor sejam consagrados a ti. Que os trovões, as nuvens, o ar, tudo esteja submisso à tua vontade. Que os elementos naturais se curvem ao teu comando. Que esta casa esteja firme sobre a rocha da fé, e que nenhuma ventania abale o que foi edificado pelo teu Espírito. Sangue invencível de Jesus, cobre também os caminhos dos que saem e entram desta casa. Que ao sair, estejam protegidos. Que ao voltar, tragam paz. Que nenhum mal espere na esquina. Que nenhuma cilada tenha êxito. Que o trânsito, os ônibus, os trajetos, tudo seja seguro. Que a ida e a volta sejam momentos de livramento e não de tensão. Que nenhuma armadilha armada pelo inimigo se concretize. Que todo plano oculto de destruição seja abortado antes mesmo de nascer, pois esta casa e os que nela habitam estão cobertos pelo sangue santo do Cordeiro. Senhor, cobre também as palavras que são ditas fora desta casa contra ela. Se alguém tem inveja, se alguém deseja o mal, se alguém está tentando manipular espiritualmente o ambiente desta casa, que toda seta seja devolvida ao remetente sem força, sem impacto, sem poder. Que nenhuma oração contrária prospere, que nenhuma língua maldosa encontre eco, que nenhum nome citado com maldade tenha espaço,
Que tudo aquilo que for pronunciado contra este lar seja coberto pelo teu sangue, que cala os acusadores, que frustra os adivinhos, que desmonta os laços do inimigo. Ó sangue de Cristo, envolve agora os móveis, os objetos, os utensílios, cada item presente neste lar. Que nenhum presente contaminado, nenhuma lembrança negativa, nenhum objeto carregado espiritualmente tenha vez. Que o teu Espírito Santo revele se há algo que precisa ser descartado. Que esta casa seja livre de qualquer ponte para o mal. Que tudo aqui dentro tenha origem limpa, função útil e presença abençoada. Que cada detalhe seja consagrado, da colher ao sofá, da cama ao armário, da lâmpada ao piso. Que tudo declare: esta casa pertence ao Senhor. Senhor, cobre com teu sangue glorioso os ambientes mais íntimos, o banheiro, o closet, os porões, os corredores silenciosos, os lugares esquecidos. Onde ninguém vai, o Senhor vai. Onde ninguém vê, o Senhor vê. Onde ninguém limpa, o teu sangue purifica. E se há qualquer presença espiritual que ainda tenta se esconder, que agora seja expulsa. Que todo demônio de escuridão, tristeza profunda, pânico, vício ou depressão caia por terra. Que a luz do teu sangue glorioso inunde até os porões da alma dos que habitam aqui. Que nada seja abafado ou encoberto, mas tudo seja tratado, curado, restaurado. Preciosíssimo sangue de Jesus, cobre os corações dos moradores desta casa. Que nenhuma ansiedade roube a paz. Que nenhuma notícia ruim traga desequilíbrio. Que nenhuma crise mundial abale a fé. Que cada um aqui seja firmado em ti, e não nas circunstâncias. Que o teu amor seja o centro da convivência. Que o teu nome seja falado com reverência. Que o teu espírito seja sentido até quando ninguém estiver orando em voz alta, porque a tua presença será constante, viva, pulsante, real. Sangue puro, sangue vivo, sangue eterno. Cobre esta casa com unção de permanência. Que não seja apenas um tempo de bênçãos, mas um lar estável, próspero, protegido por gerações. Que os filhos dos filhos que aqui nascerem ou passarem sejam também alcançados pela tua proteção. Que histórias de cura, livramento, reconciliação e crescimento espiritual sejam contadas aqui. Que os testemunhos brotem, que os milagres se multipliquem, que os joelhos se dobrem com frequência, que o céu encontre aqui um lugar para descansar. Senhor, que toda a guerra espiritual que havia nesta casa cesse agora. Que a calmaria da tua presença tome conta de cada ambiente. Que as águas turbulentas se acalmem. Que os gritos internos cessem. Que a correria que adoece pare. Que o barulho da alma silencie. Que a harmonia reine. Que as manhãs sejam doces, as tardes produtivas, as noites tranquilas. Que o teu Espírito visite cada instante do dia. Que as decisões tomadas aqui sejam equilibradas. Que a sabedoria seja derramada como chuva. Que os conflitos sejam resolvidos com mansidão. Que o perdão seja natural. Que o amor se torne o clima principal deste lar. Ó sangue santo de Cristo, toma o controle total. Sela esta casa como propriedade do céu. Que o mundo espiritual reconheça. Aqui, o inimigo não entra. Aqui, o mal não prospera. Aqui, a luz, a oração, a fé. Aqui, mora a presença de Deus. Que os teus anjos façam morada nesta casa. Que cada cômodo tenha a marca da tua vitória. E que a partir de hoje, todos que entrarem por essa porta digam: há algo diferente aqui. Algo que me faz querer ficar. Algo que me cura só de estar presente. E se, porventura, houver promessas esquecidas, bênçãos retidas, palavras proféticas liberadas sobre esta casa que ainda não se cumpriram, que o teu precioso sangue, Senhor, venha agora ativar cada uma delas. Que aquilo que foi adiado por interferência maligna seja liberado.
Que o tempo da espera se transforme no tempo do cumprimento. Que as promessas feitas pelo Senhor para esta família se realizem com glória, honra e testemunho. Pois o teu sangue não apenas protege e liberta, mas também ativa, acelera, confirma e honra aquilo que saiu da tua boca. E por fim, Senhor Jesus, eu suplico com toda a minha alma, não permitas que esta oração se apague com o tempo. Que este clamor ecoe no mundo espiritual, reverbere entre os anjos, permaneça selado no céu. Que cada palavra dita hoje se converta em proteção para os dias que virão. Que o sangue santo de Cristo continue fluindo sobre este lar todos os dias, todas as noites, em todas as estações. Que este lar nunca mais seja o mesmo, porque foi alcançado, selado, transformado pelo poder do sangue de Jesus. Agora, com fé, rezemos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu nos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se você sentiu que algo mudou dentro da sua casa durante essa oração, escreva nos comentários. O sangue de Cristo protege e abençoa o meu lar. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa blindar o próprio lar com a força do céu. Porque quando uma casa é coberta pelo sangue de Jesus, nenhuma maldição permanece. Inscreva-se agora no canal Súplica Sagrada e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Aqui, cada clamor é uma guerra vencida, uma proteção restaurada, uma promessa cumprida. Deixe o sangue de Cristo continuar agindo. Permita que a presença de Deus permaneça aí, onde você está. Transforme este momento em um hábito de fé diário. Amanhã estaremos juntos novamente, clamando com fervor. E o sangue de Cristo vai continuar passando à frente. Que Ele cubra a sua casa, a sua família, a sua mente e o seu coração, hoje e sempre. Amém.